cada 10 crianças no mundo estão em situação de trabalho infantil. E os números se agravaram em 2022 devido à pandemia da Covid-19. No Brasil, são quase 2 milhões de crianças nessa situação. Mas o que a lei determina como trabalho do menor e trabalho infantil? Oi, meu nome é Isabela, sou advogada trabalhista e esse é Sem Perder o Juízo. Tá, Isabela, eu não consigo entender muito bem porque falam que trabalho infantil é proibido. Mas ao mesmo tempo tem muitos atores mirins e pessoas que começaram a trabalhar ainda com 3 anos de idade na TV, como a Maísa, por exemplo. Quais que são as limitações que a lei impõe? O que é trabalho infantil? Trabalho infantil é considerado pela ONU como trabalho de crianças e adolescentes abaixo da idade mínima legal do país para se trabalhar. Então, o que significa? Significa que muda de país para país. Não tem uma ordem fixa de que abaixo de tal idade é considerado trabalho infantil. Aqui no Brasil, por exemplo, qualquer trabalho abaixo de 18 anos que não siga as regras da CLT é considerado sim trabalho infantil. O nome pode confundir um pouco, porque trabalho infantil a gente imagina com crianças. Não, pode existir trabalho infantil com pessoas de 16, 17 anos, por exemplo, desde que não sejam cumpridas as regras determinadas na CLT. E quais são as regras? Aqui no Brasil, a CLT determina que entre os 0 e os 13 anos de idade não pode ser exercido qualquer tipo de trabalho. Entre os 14 e os 16, a criança só pode trabalhar se for por meio do contrato de aprendizagem. Entre os 16 e os 18, o adolescente pode trabalhar desde que não seja em condições insalubres ou em trabalho noturno. E a partir dos 18 anos de idade, você pode trabalhar conforme determina a CLT para qualquer trabalhador. Então, o trabalho infantil é proibido? Sim, o trabalho infantil é proibido. Porque o trabalho infantil é exatamente essas situações em que o menor está trabalhando sem cumprir as regras estabelecidas pela CLT. Quando o menor está trabalhando cumprindo as regras da CLT, é chamado trabalho do menor, não trabalho infantil. Deu para entender? Por exemplo, você trabalha de vigilante, faz uma escala 12 por 36. Se sua escala 12 por 36 é durante o período noturno e você tem 17 anos, não é considerado trabalho do menor, é considerado trabalho infantil. Não segue as regras que a CLT estabelece. Tá, agora vamos falar um pouco sobre trabalho infantil artístico. Gente, a minha dicção é horrível. Eu sei que vocês já perceberam pelos outros vídeos e eu peço um pouquinho de paciência. E aumenta um pouco o volume também, porque daí pode ser que você entenda melhor. É isso. Não tem mais nada pra te oferecer. Talvez uma legenda, mas o YouTube legenda muito mal. A gente tá trabalhando, tentando mudar isso. A gente mesmo legenda, mas é muito trabalho pra pouco tempo. Tá, vamos de novo. Vamos falar agora de trabalho artístico. Tá, agora a gente vai falar um pouco sobre trabalho infantil artístico. O que significa isso? É quando pessoas menores de idade exercem funções como atores, apresentadores ou cantores, como foi no caso da Maísa, o caso da Sandy, Bruna Marquezine, Marina Rui Barbosa. Marina Rui Barbosa. Além disso, temos hoje contemporâneos. É porque elas têm mais a minha idade. Tem mais a minha idade? Não, a Maísa é novinha, né? Eu também sou novinha. Mas hoje em dia a gente tem a Loma, tem a Melody. Como que faz para que essas pessoas consigam trabalhar mesmo menor de idade? A CLT abre uma exceção que quando o trabalho tem por finalidade representações artísticas, como essas que eu acabei de citar, ele pode ser exercido mesmo por menores de idade. Mas tem algumas regras que deve seguir como qualquer outro caso. Vou te explicar. Só um adendo aqui que eu queria dizer. A luz era pra ser rosa. Se você não tá enxergando rosa, eu também não tô. Se você tá, muito obrigada. Porque é outubro rosa. Isabela, mas o outro vídeo seu também era outubro rosa. Eu sei, mas eu gravei em setembro e esqueci que eu sou em outubro. Respeita meu déficit de atenção. Como que chama, gente, quando uma pessoa... Distração. Eu ia falar como uma pessoa distraída. Mas tá, essa luz aqui é rosa, em homenagem ao outubro rosa.
Se você tá vendo roxo, você usa a sua imaginação e finge que é rosa. Por que que a luz hoje não tá piscando? Eu também não sei. Não sei. Tô muito triste. Parece que laranja pisca e rosa não. E a luz da semana passada era pra ser laranja. Eu vi laranja. Se você não viu laranja, talvez você tenha aquele negócio do daltonismo. Quer dizer que não é rosa, gente. Dizer que é roxo, bem clarinho, né? Tá, vamos, calma mais. Quais as regras do trabalho infantil artístico? É o seguinte, cada permissão é uma permissão. O que isso significa? Que cada projeto, quando eu digo projeto, eu digo uma novela, eu esqueci, um programa, né, para você apresentar. Então, uma criança, cada projeto é um projeto. Então, eu quero contratar fulana de tal para atuar na nossa novela que vai estrear, vai ser gravada entre a época tal e vai passar durante a época tal e tal. Isso é um projeto. A novela X é um projeto. A novela Y é outro projeto. A novela X para atriz X é um projeto. A novela X para atriz Y é outro projeto. Eu posso estar falando muito X e Y, se é aula de matemática ou é você explicando sobre trabalho infantil. Eu já não sei mais. Eu tô perdida na minha vida. Mas, por exemplo, onde que a Bruna Marquezine atuou? A novela dela que ela chorava bastante, esqueci. Era lá, Mulheres Apaixonadas. O projeto Mulheres Apaixonadas para Bruna Marquezine era um projeto. Agora, se fosse o projeto Mulheres Apaixonadas para que a Marina Rui Barbosa também atuasse, ou o Theo, tem o Theo na novela, não tem? É uma permissão para Bruna e uma permissão para o Theo, que desculpa, Theo, eu não sei o seu nome. Mas é uma permissão para o Theo. Para a Bruna atuar em outra novela, precisa outra permissão. E o que vai ter nessa permissão? Essa permissão é encaminhada para o juiz da Vara de Infância e Juventude para que ele, analisando o pedido, ele permita o trabalho ou não. O que ele vai analisar? Quais são as horas que vai desempenhar esse trabalho, se essas horas interferem na convivência familiar, na convivência com a sociedade, nas horas de lazer da criança e nas horas de estudo. Com isso também tem que ter a matrícula escolar, frequência escolar, histórico escolar, além de provar que o papel que ela vai desempenhar não vai alterar a saúde psicológica ou moral dessa criança. Por exemplo, já vou dar um exemplo. Segura aí que no próximo tópico tem um exemplo muito interessante do que aconteceu com uma criança que não foi respeitada esses princípios. Tá, quais as consequências desse trabalho infantil? Então vamos dividir essa parte em dois tópicos. O primeiro é sobre as consequências do trabalho infantil artístico, que não é muito falado, e o segundo as consequências do trabalho infantil sem ser artístico. Porque esse daqui já tá mais evidente as consequências, então a gente vai trabalhar um pouco mais nesse, tá bom? Tá bom. Se você não concordou, concorde, por favor. Meu cabelo aqui, gente, tá meio solto. Se cada tópico eu me distraio, meu cabelo aqui tá meio solto porque a trança já faz 2 meses que tá, então ela tá soltando muito. E eu não quero cortar. Aqui, ó, saiu um pouquinho aqui, ó. Não mostra isso não, que vergonha. Por que eu tô mostrando então? E aí eu não quero cortar porque é meu cabelo que saiu, não é o cabelo sintético. Então eu não quero ficar cortando, sabe? É isso. Você não tá interessado em saber, mas eu preciso falar pra alguém. O trabalho infantil, mesmo que artístico, ainda assim é trabalho. E trabalho é cansativo. Tem dias que você não quer ir trabalhar, tem dias que você volta cansado. E é a mesma coisa para uma criança. Às vezes, quando você começa a ver mais sobre o tema das artes mesmo, você vê que uma cena, isso daí é meio óbvio, mas quando a gente tá só assistindo, a gente não pensa nisso. A gente pensa quando a gente tá fazendo. Por exemplo, um vídeo, que esse vídeo provavelmente não vai ter mais que 15 minutos. Mas eu tô gravando ele agora são 5h37. Eu tô gravando ele desde as 4h30. Então faz 1 hora que eu tô gravando um vídeo que vai durar 15 minutos. Então você imagina um episódio de uma novela que tem 1 hora. Quantas horas não demora pra gravar esse único episódio? Entende? Se na novela vai ter uma cena em que eu taco esse copo na parede, eu vou ter que tacar repetidas vezes. Como eu faço aqui. Eu faço várias vezes o vídeo. E aí, quando vai voltar a cena original pra refazer, pra ficar melhor, esse copo tem que estar exatamente no mesmo lugar, assim como todas as coisas da cena. E é nisso que consiste um dos grandes
das grandes reclamações, do cansaço em gravar filmes, novelas, e ficar muito tempo esperando até que a cena seja arrumada para que você, como ator, possa entrar lá de novo. Então, existe esse esgotamento pro adulto e existe também pra criança. Mas se para um adulto ficar esperando é esgotante, mesmo sabendo que é consequência do que ele escolheu, né, profissionalmente, para uma criança também é. Então, existe primeiro essa crítica. Existem também situações em que tenha que se gravar à noite, entende? Por exemplo, é uma cena que vai ter que é à noite. Então não dá pra criança gravar de manhã ou à tarde. Ela tem que gravar à noite. E a gravação, como eu disse, se estende por longas horas. Então não entra muito na minha cabeça por que o menor de 18 anos em um trabalho comum não possa trabalhar durante a jornada noturna, mas uma criança e adolescente pode nesses trabalhos artísticos. Existe também uma crítica sobre isso, porque muitas vezes a criança vai estudar no dia seguinte cansada da gravação noturna que teve que fazer. Qualquer trabalho tem exaustão, gente. Você não vê a exaustão do trabalho do outro, mas existe uma exaustão em todos os trabalhos. Então, a exaustão do trabalho, o trabalho noturno, em algumas situações não são absorvidas, não são cumpridas as regras para evitar o abalo psicológico e moral da criança, como nesse caso do filme Cidade de Deus. De um lado a gente tem o ator Felipe Paulino, é o que tá aqui, Felipe Paulino que tá aqui. E do outro a gente tem o Leandro Firmino, que tá aqui, que é o Zé Pequeno. No filme eles têm um atrito muito grande, tanto é que esse acaba atirando nesse. Como que o preparador de elenco fez para que esse atrito fosse visível nas câmeras? Lembrando que esse daqui tem 8 anos e aquele ali tem 10 anos. Por exemplo, eles não podiam almoçar juntos ou gerar qualquer tipo de intimidade entre os dois, qualquer tipo de amizade ou relacionamento, para que isso ficasse evidente. Até aí, ok. Mas também o Felipe, ele era colocado em quarto escuro durante um período do dia, né, nas filmagens. E para que fosse gerada essa tensão entre os dois, quando o Felipe era colocado nesse quarto escuro, ele obviamente não conseguia ver nada. Do nada eles acendiam a luz para que quando a luz fosse acesa, o Leandro estivesse na sala para gerar essa tensão, esse medo muito grande no Felipe. Só que eles eram crianças. Isso daí não é aceitável para um adulto. Você deixar lá a criança num quarto escuro para que quando acendesse a luz, a primeira coisa que ela visse fosse a outra criança, em que ela tem um atrito no filme, é, no mínimo, perturbador, no mínimo. Além do que, a criança ela também não sabe discernir as situações que acontecem no filme ou na cena ou na novela, das situações que são verdade ou não. Para ela, tudo aquilo é verdade. Ela não tem o discernimento de, ok, isso aqui é ficção, isso aqui é realidade. Então, existe uma crítica também quanto a isso. Essas preparações de elenco que são de caráter duvidoso, porque faz com que a criança seja abalada psicologicamente, sim. Mesmo a lei estabelecendo que não pode ter abalo psicológico para a criança trabalhadora infantil artística. Então tá, eu falei pra vocês que eu ia trazer as consequências do trabalho artístico infantil, do trabalho infantil artístico e as consequências do trabalho infantil comum. Eu já trouxe do artístico, que são o trabalho noturno, a jornada de trabalho muito longa e a preparação e o abalo psicológico e moral dessas crianças. Então vamos falar aqui do trabalho infantil comum. As consequências do trabalho infantil comum é que a criança não consegue se desenvolver. Ela é cortada das horas de lazer, que é importante sim para a criança, não é só por brincar. A criança precisa das horas de lazer, precisa brincar e conviver com outras crianças e adultos para que ela possa crescer de uma forma saudável. Ela precisa brincar para que ela possa aprender, ela precisa estudar para que ela possa aprender, óbvio, né? Então, quando você tem um trabalho infantil, você corta tudo isso da criança, todas as horas de lazer que ela teria, toda a convivência familiar, toda a convivência com a sociedade, todo o estudo que ela poderia ter e não está tendo por causa do trabalho.
quando o assunto é trabalho infantil, muitas pessoas defendem porque diz que quando a criança está trabalhando, a criança não está roubando. Quando a criança está trabalhando, a criança não está usando droga. Quando a criança está trabalhando, a criança está aprendendo. Quando a criança está trabalhando, a criança está se desenvolvendo rapidamente para prosperar no futuro. Só que isso não é verdade, até porque quase metade dos trabalhos infantis exercidos no Brasil são exercidos da pior forma de trabalho infantil, que é os que estão constando na lista típica. Eu vou deixar aqui na descrição. O que é essa lista? É considerado a pior forma de trabalho infantil é aquela em lixões, aquela em cemitério, aquelas em esgotos, em minas. Então, não é um trabalho que vai fazer a criança desenvolver. Na verdade, com esse tipo de trabalho é mais provável que ela parta para o mundo do crime, parta para o mundo das drogas, do que se ela não estivesse trabalhando, sendo explorada. Até porque, se o trabalho infantil fosse tão bom, você veria mais filhos de patrões trabalhando. E essa não é a realidade do Brasil. Quem trabalha são crianças pobres, para que possa dar o sustento para a família, para que possa ajudar nas contas de casa. E não são crianças que têm que ajudar nas contas de casa. Se os adultos não conseguem suprir as necessidades, o governo tem que intervir e ajudar, para que todos tenham uma vida digna. Então não vamos repetir essas falácias de que trabalho infantil é bom, o trabalho... Se tem uma estipulação, é porque existe um estudo sobre isso. As regras da CLT, as regras do trabalho não são feitas à toa. Existe um estudo que mostra que abaixo de 3 anos não é bom para que a criança trabalhe. Se existe uma lei que diz que abaixo de 18 anos não é bom que trabalhe na forma X ou Y, é porque existe um estudo sobre isso também. Então não vamos ficar repercutindo essas falas que só machucam quem está nessa situação. Enfim, essas foram as informações que eu trouxe para vocês sobre trabalho infantil em atenção ao Dia das Crianças. Se você souber de alguém que esteja nessa situação, denuncie aqui no site que eu vou deixar na descrição. Eu tô postando um vídeo todas as quartas-feiras sobre o mundo do trabalho. Se quiser saber mais, se inscreve aqui no meu canal, curte para que esse vídeo consiga chegar em mais pessoas. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar aqui que eu vou te ajudar, e compartilha com quem você sabe que tá precisando dessa informação. Me siga no meu Instagram, e é isso. Até o próximo vídeo.